Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho em termos de datação. Lá no capítulo 15, lá no finalzinho, verso 47 diante. Me interessa sempre, quando eu falo de datas históricas, para mim me interessa, eu já estou partindo do pressuposto, como Gênesis e disse Deus, ele não está tentando explicar se ele existe ou não, ele já parte do pressuposto de que todo mundo aceita que ele existe, né? Até porque ninguém existe ainda, depois é que vai existir. Então, o Evangelho, em datas históricas, eu já estou pressupondo que todos nós aceitamos a historicidade delas. A minha questão é a gente saber as implicações disso para cada um de nós. Então, lá no capítulo 15, no verso 47, diz assim: Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde Jesus foi colocado. Capítulo 16. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, porque ela era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos diz. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito àqueles que o tinham já visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, queremos aprender de Ti, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Dá-nos da Tua graça, fortalece o nosso coração, limpa a nossa alma para poder entendermos aquilo que a Tua palavra tem tão claramente a nos ensinar. Alimenta-nos, é a nossa oração e clamor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ressurreição, início de novos tempos. Na verdade, o meu anseio é que, por alguma razão, a ressurreição, de fato, seja não só o início de novos tempos teológicos, mas novos tempos na vida de todos nós. Na verdade, Camões tem um soneto onde ele fala de suas aspirações em relação ao tempo, fazendo um soro, portanto, com o soneto de Camões, de número 307, ele diz assim: O tempo está vingado à custa minha, do tempo que no tempo não hei olhado. Triste de que do tempo em tal estado,
que o tempo em todo o tempo não temia. Bem me castiga o tempo, a porfia, de haver-se com o tempo descuidado, pois não sem tempo o tempo me há deixado. Não, já não tenho e nem espero tempo de alegria. Passaram horas, tempos e momentos em que pude do tempo aproveitar para escusar-me com tempo meus tormentos. Mas, pois, eu quis do tempo confiar-me, sendo o tempo de vários movimentos de mim, que não do tempo posso queixar-me. Soneto de Camões, que fala a respeito de a sua conformidade em relação ao tempo. Ele não podia se queixar, porque no entendimento dele, o tempo havia vários movimentos. Certamente a ressurreição é um desses movimentos e nós fazemos coro com ele, entendendo que nós também não podemos queixar, porque a ressurreição, de fato, ela é um início de novos tempos. Novos tempos, por exemplo, de perdão e reconciliação. Lá no verso 7 do capítulo 16, ele diz: mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Na verdade, o Evangelho de Marcos deixa absolutamente claro a fraqueza destes discípulos. Fraqueza que foram perdoadas com o túmulo vazio. Pode só aumentar um pouquinho, acho que você abaixou aí. Isso aí eu perco meu tempo na minha cabeça aqui. Fraquezas que foram perdoadas por Jesus com o túmulo vazio. Porque os discípulos são demonstrados no Evangelho de Marcos em todas as suas fraquezas. Por exemplo, tiveram de Cristo uma explicação da rejeição da sua missão através da parábola dos 4 solos, lá atrás. Foram condenados, ou pelo menos censurados, pela timidez da sua fé, após Cristo, por exemplo, acalmar uma tempestade. Pedro, Tiago e João foram testemunhas oculares da ressurreição da filha de Jairo. Eu não sei se isso ajudou em muita coisa, porque na primeira multiplicação dos pães, eles se perguntam com que dinheiro eles vão fazer isso. Talvez um teste de fé e com a mesma poder e habilidade que ele havia curado a filha de Jairo. Jesus anda sobre o mar e eles gritam apavorados justamente porque eles eram supersticiosos. Na segunda multiplicação dos pães, de onde alguém haverá de fartá-los de pão nesse deserto? É a segunda multiplicação de pães. Não é possível que eles não aprenderam nada na primeira. Pedro reprova Cristo em ir para a crucificação, dizendo: tem compaixão de ti. E ele repreende imediatamente, entendendo que aquilo não era uma influência maligna. Quando ele passa para a Galileia, explicando a natureza da sua missão, os discípulos foram interrogados por Jesus Cristo sobre o conteúdo da sua conversa, e obviamente eles coraram de vergonha, porque o que eles falavam, que era totalmente inconveniente, dada a circunstância do momento, é quem era o maior no reino de Deus. Preocupados com poder e não com serviço. Quando Cristo falou a respeito do divórcio, os discípulos repreendiam as crianças de virem até Jesus Cristo, porque na cabeça deles as questões referentes ao reino dos céus referiam-se exclusivamente aos adultos. Lê do engano. Quando Cristo ia para Jerusalém, explicando a natureza da sua missão, Tiago e João pediram a Cristo para ficarem cada um ao seu lado, um do lado direito e outro do lado esquerdo, demonstrando que eles ainda estavam preocupados com a sua posição de autoridade. Aliás, como muitos ainda insistentemente nos dias de hoje não entenderam que nós estamos aqui para servir. E quanto maior o grau de responsabilidade que nós temos, maior a responsabilidade em servir, e não em ter poder sobre os outros. Pedro finalmente nega a Jesus Cristo em Marcos capítulo 14. Essas são apenas algumas das referências registradas no Evangelho de Marcos, claramente demonstrando a fraqueza daqueles irmãos. E talvez alguns de nós, se estivéssemos presentes, faríamos exatamente o mesmo, mas, olhando algumas dessas questões, talvez nós nos pareçamos com eles ou nos identifiquemos com algumas dessas fraquezas. Quando olhamos, literalmente, Jesus Cristo sendo ressurreto, isso é uma demonstração clara e aberta e histórica
de que todas essas fraquezas Jesus Cristo havia perdoado. Porque a ressurreição é um tempo de perdão e reconciliação. Não só o perdão que Deus está concedendo dos céus à vida dos seus, que são absolutamente fracos, mas que todos nós deveríamos, de alguma forma, aprender que a mesma fraqueza da qual nós fomos perdoados, precisamos aprender também a perdoar. A mesma poder com que nós fomos reconciliados, precisamos aprender também a nos reconciliar. Para mim é absolutamente estranha, estapafúrdia a ideia de que existam pessoas dentro da igreja que sofram por alguma razão, por falta de perdão e reconciliação. Porque a ressurreição deveria ser a inauguração de novos tempos. O primeiro tempo de perdão e reconciliação, mas o segundo tempo é o tempo de união, onde ele diz no verso 7, eu vou para a Galileia. Após a ressurreição, o anjo avisa que Cristo fora para a Galileia, conforme ele já havia dito no capítulo 14, por incrível que pareça. Ele diz assim, Jesus. Então Jesus lhes disse, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Não é possível que eles não lembravam disso. Jesus deixou claro, logo antes da sua morte e ressurreição, que depois da sua ressurreição ele iria para a Galileia. Eles não precisavam desse aviso de que ele estava na Galileia. Eles já foram avisados de que Jesus ia para lá. Era só eles terem ido para a Galileia, automaticamente encontrar Jesus Cristo lá. Na verdade, a Galileia é um indicativo de que havia chegado um novo tempo. O tempo da dispersão para a união. O período da dispersão havia acabado. Ou melhor, antes da ressurreição, Cristo havia advertido os irmãos que, à medida que o pastor seria ferido, as ovelhas ficariam dispersas. Com a morte de Cristo, os discípulos foram de fato dispersos, uma debandada geral, cada um para um lugar. Mas agora, com a sua ressurreição, o tempo de ficar disperso passou. O tempo de ficarmos eventualmente sem pastor terminou. O que significa que a fórmula é sem pastor, preste bem atenção, é igual a separação. Com pastor é literalmente igual à união. Não faz sentido que todos nós recebamos o pastoreio de Cristo, mas também o pastoreio de Cristo através de pastores que Deus levanta. Porque ele mesmo havia prometido isso lá no passado. Levantarei sobre elas as ovelhas, pastores que as apacentassem, e elas jamais temerão, não se espantarão, e nenhuma delas virá a faltar, diz o Senhor. Porque este é o trabalho do pastor, de apacentar. Deus levantou, então, não só o próprio pastor perfeito, mas ele havia prometido que ele levantaria pastores imperfeitos, para, através dos pastores imperfeitos, trabalharem na vida e executarem o trabalho do pastor perfeito na igreja, e nós já meditamos sobre isso. Então, é literalmente uma união da dispersão para a união, do temor para o sossego, da intranquilidade para a tranquilidade. Mas a união também era possível através de um pastoreio invisível, e se nós prestarmos atenção, antes da Galileia, Jesus Cristo pastoreava visível e pessoalmente as pessoas. Depois da Galileia, Jesus Cristo pastoreou agora de maneira pessoal, mas invisível. E isso se demonstra lá no finalzinho do capítulo 16 de Marcos, onde nós vemos que ele diz, preguem, falem a respeito de Jesus Cristo ressuscitado. E de fato, no verso 19, depois de lhes ter falado, é bonita a expressão, ele foi recebido e assentou-se à direita de Deus. Ele disse, preguem a respeito de Jesus, preguem a respeito da ressurreição, e ele sobe e é recebido para governar. E ele diz, eles pregaram em toda parte, e cooperando com eles o Senhor confirmou a palavra. Quando nós pregamos, os crentes pregam a respeito de Jesus ressuscitado,
eles não estão sozinhos, porque literalmente aquele que está assentado à direita de Deus está cooperando com cada um de nós. Então, nós saímos da dispersão para a união, mas também nós saímos de um pastoreio visível para um pastoreio invisível. Mas também uma união de transmissão da mensagem. Com o resultado deste pastoreio, a igreja agora deve mudar o seu comportamento. Antes era da Galileia até Jerusalém. Depois, literalmente, é de Jerusalém até a Galileia. É absolutamente diferente. Uma demonstração de que havia e sempre houve uma preocupação com os pagãos. E por isso, o trabalho da igreja, o trabalho de todos nós, é irmos e pregarmos o Evangelho. É interessante que a igreja deveria se tranquilizar, porque antes Cristo havia conduzido seus discípulos até um determinado ponto, onde ele avisou que a partir dali eles não poderiam mais ir com eles. Os discípulos não entenderam o que é que Jesus estava dizendo. Eles tiveram a impressão de que, por incrível que pareça, Jesus queria se suicidar. Nada a ver, os caras estavam completamente desconectados. Então, diziam os judeus, terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então ele vai se matar. De fato, a morte estava na história, mas não era uma morte autoprovocada. Após a ressurreição, a Galileia representava que Cristo estaria sempre com os seus. A igreja, nesse sentido, tem uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só evangelho e uma só mensagem. Nesse sentido, não é a igreja que produz uma determinada união, mas é, de fato, Cristo ressurreto que dá à igreja uma mensagem que faz com que ela, à luz dessa mensagem, esteja totalmente unida. Qualquer igreja que seja, de fato, igreja verdadeira, que comemore a ressurreição de Jesus Cristo, deve ser uma igreja que entenda o seu aspecto de união. Porque nós saímos da dispersão para, literalmente, a união através do pastoreio de Jesus. Um pastoreio que antes era visível e pessoal e agora é invisível, mas ainda pessoal. E uma transmissão de uma mensagem que é dada à igreja. Nós devemos caminhar, entendendo que é não só um tempo de perdão e reconciliação, jamais deve existir entre nós, ou no mínimo deveria haver uma autoprovocação a ponto de não dormirmos se por alguma razão tivermos alguma coisa que traga a necessidade de uma reconciliação. Paulo vai chegar a dizer que não se ponha o sol sobre a vossa ira, demonstrando a absoluta necessidade de urgência da retratação. Nos evangelhos ele vai dizer, se nós viemos entregar uma oferta e lembrarmos que temos alguma coisa contra o seu irmão, leve embora a oferta. Resolve primeiro em relação ao seu irmão, e depois, e sim, você vem trazer a oferta. É estranho que exista, é absolutamente incoerente, que existam na vida da igreja pessoas que sejam dizimistas e ofertantes e não reconciliadas com seus irmãos. Porque a prática do dinheiro e das finanças e a economia, a maneira como nós conduzimos o nosso bolso, deveria ser um reflexo da maneira como nós conduzimos o nosso coração. Quem é que pode ser as pessoas ofertantes e dizimistas? Aqueles que se foram reconciliadas e que estão reconciliados com seus irmãos. Na verdade, a ressurreição, então, deveria ser esse início de novo tempo de perdão e reconciliação, mas também o início de novo tempo de união. União que a igreja deveria entender que ela não está só. A igreja deveria entender que existe um pastoreio invisível através de pastores visíveis. E isso deveria trazer tranquilidade e sossego ao coração da igreja. O medo deveria partir fora, ele não cabe no nosso coração, porque nós não estamos sozinhos. Deus está junto conosco. E à medida que pregamos, ele demonstra isso, cooperando o Senhor conosco. Isso não é só aqui. Lá no Novo Testamento, mais adiante, Paulo vai dizendo que a igreja, bem ajustada pela cooperação de cada junta,
ela cresce o crescimento que vem de Deus. E Atos vai dizer que à medida que a igreja vivia unida em si, dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam de ser salvos. O nosso papel é andarmos juntos, naturalmente juntos. Não é porque queremos, é porque essa união foi produzida por Deus em nós. Reconciliados, naturalmente nos reconciliando, porque nós aprendemos isso de Deus e devemos exercer isso entre nós. Então, se temos uma igreja que é vibrante no que diz respeito ao aspecto financeiro, deveria ser vibrante como um reflexo do aspecto do nosso coração. Também existe um tempo de transformação das expectativas. Ressurreição de novos tempos, inauguração de a transformação das nossas expectativas, porque lá no verso 1, elas foram em direção a Jesus Cristo, diz o texto, comprando aromas para irem embalsamá-lo. Certamente elas esperavam encontrar Jesus lá. Não teriam ido para a Galileia. Elas estavam em direção bem cedinho, obviamente, porque eram religiosas, porque no dia anterior era o sábado, e o sábado não se podia trabalhar e fazer absolutamente nada. Eu fico imaginando como é que foi a noite do sábado para o domingo. Se é que elas conseguiram dormir. A expectativa do lockdown espiritual passar, para elas passarem o dia de sábado e correrem em direção ao túmulo do Redentor. Literalmente elas foram cedo para acalmar a ansiedade do coração, para embalsamar Jesus Cristo, como mais ou menos em rituais de hoje jogarem flores no túmulo, uma espécie de despedida final. Para investir financeiramente, comprando aromas, informando que isso seria uma espécie de ofertas para Jesus Cristo. E é uma certa preocupação para retirar a pedra, demonstrando que havia uma organização em seu coração muito cedo. Não acho que elas dormiram. Acho que havia uma expectativa de Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé de encontrarem Jesus Cristo lá. Era literalmente a execução de um aspecto de culto da morte. Geralmente nós fazemos caminhada de manhã para cultivar a vida. Mas elas fizeram uma caminhada pela manhã bem cedo, porque elas esperavam encontrar a morte. Quando elas chegaram lá, elas tinham a expectativa de sepultar suas esperanças de dias melhores, seus sonhos de libertação. 3 mulheres que tinham uma expectativa de encontrarem Jesus Cristo morto. Tanto que fizeram os preparativos para encontrarem Jesus Cristo morto. Na verdade, elas imaginaram que ali seria apenas o início de seus sofrimentos. O sofrimento, por exemplo, de conviver com aquele que de fato parecia ser o Cristo, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mas agora estava morto. Sofrimento daquelas que colocaram a sua fé em alguém que era diferente. As pessoas ficavam como que extasiadas. O texto bíblico diz que elas ficavam como que desmaiadas, porque Jesus Cristo falava como quem tinha autoridade, mas estava morto. Sofrimento de conviver, de finalmente ser notada por alguém, por serem mulheres endemoniadas, prostitutas, mulheres que naquela sociedade não eram contadas, ainda que a sua reputação fosse boas. Mas alguém finalmente havia se lembrado delas, Deus havia intervido depois de 400 anos de silêncio, mas agora Jesus Cristo estava morto. Quem sabe o sofrimento de conviver com aquela expectativa frustrada de finalmente ser pastoreada, mas se sentirem desprezadas, de finalmente serem confortadas, mas agora se sentindo isoladas, porque Jesus Cristo estava morto. Na verdade, isso seria o que aconteceria, uma expectativa da vitória da morte sobre a vida. A expectativa da desesperança sobre a esperança. A expectativa do desamor sobre o amor. A expectativa de dias piores sobre dias melhores. A expectativa do maculado sobre o imaculado. Seria, mas não foi.
Porque quando elas chegaram lá, a expectativa delas foi absolutamente transformada. Porque a ressurreição é um tempo de transformação das nossas expectativas. Por isso, elas imaginavam que iriam fazer por ordem de Deus quando Paulo se achegava à presença delas para prender, matar e acabar, quando ele se dirigia para Damasco. Era essa a expectativa que Paulo tinha em relação aos judeus. Um local de morte seria Damasco, um local de desgraça, de desprezo, de miséria e de fracasso. Mas, na verdade, o caminho de Damasco se tornou completamente diferente, porque, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Quando a luz brilha do céu, ele cai, porque parece que às vezes nós precisamos cair para levantar. Paulo passou a não enxergar absolutamente nada, e justamente quando ele não enxergava, que ele passou a ver como Jesus via. Saulo, Saulo são duas expressões que nós sabemos que toda vez que Deus aparece no Antigo Testamento, ele aparece dizendo Saulo, Saulo, porque é o divino, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. E ele diz, fala, Senhor, porque ele sabia que estava se referindo ao divino, mas ele não aceitava a divindade de Jesus Cristo, e Jesus Cristo se apresenta o divino com um nome humano. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, exatamente o que foi Damasco para Saulo foi a ressurreição e o túmulo foi literalmente para aquelas mulheres. Era um lugar onde elas acreditariam fazer em nome de Deus, como Saulo, coisas que divulgariam mais a morte do que a vida. Mas quando chegaram lá, elas se surpreenderam. Fugiram do sepulcro, diz a Bíblia, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, elas não disseram nada a ninguém. A notícia de que elas estavam lidando com alguém vivo era absolutamente estarrecedor. A gente sempre ouve agora, antes de vir para cá, um camarada, eu não vou dar vazão para o cidadão, né, mas escreve em um dos jornais aí, falando que mal-aventurados são aqueles que colocam o coração no Redentor, porque eles serão frustrados. E o cara fala um monte de coisa que é típico de alguém que jaz na escuridão. Não é de surpreender. Porque quando nós nos aparecemos diante de Deus, e com o túmulo vazio, a nossa expectativa deve mudar. Mudar de choro e de tristeza para alegria. De desesperança para esperança. De incredulidade para fé. Da morte para a vida, do desamor para o amor e de dias piores para dias melhores. E eu não preciso nem cantar para poder saber disso. A ressurreição me diz isso. É estranho que haja no meio dos crentes pessimistas. É estranho que haja no meio dos crentes desesperançosos. É estranho que haja no meio da igreja a incredulidade e o cultivo e a expectativa mais da morte do que da vida. A despeito do dia que vivemos. Pois ainda a fé de duas mulheres, chamadas Sifra e Puá, faz muitos de nós corar de vergonha. Numa época em que Faraó manda, literalmente, à luz da autorização deles, matarem todos os nascidos hebreus. E elas, por temerem a Deus, não fizeram. Poderiam ser literalmente elas, já que não jogaram os nascidos hebreus para serem comidos, Faraó poderia mandar que elas fossem lançadas para serem comidas. Elas sabiam do risco de vida em que elas estavam correndo. Mas diz a Bíblia, porque elas temeram a Deus, Deus viu o temor do coração delas. E numa época em que o Estado estava matando do nascimento, diz a Bíblia que escravas de Faraó, sem nenhuma autoridade para resistir ao Estado, diz a Bíblia que Deus as fez constituir família. É estranho que tem gente que cultive a ressurreição e ande mais desesperançoso, incrédulo e medroso em relação às circunstâncias,
onde pessoas no passado, olhando de longe, promessas que não haviam se cumprido, e nós no futuro, olhando para trás, de longe, promessas que se cumpriram, nos encontramos nas mesmas circunstâncias, onde um evento histórico como esse deve trazer segurança e firmeza no nosso coração, que a despeito de dias piores, nós teremos dias melhores. A despeito de perseguições, nós somos protegidos pelo Senhor, ainda que essa proteção se manifeste única e exclusivamente no céu. Pois a Bíblia diz lá em Apocalipse, a luz daqueles que já morreram pelo Redentor, dizendo quando é que o Senhor não vai manifestar a sua justiça e cobrar aquilo que de maneira equivocada fizeram em relação a nós. Vocês aguardem, porque muitos ainda precisam morrer por fidelidade à palavra. E nós vivemos esse tempo histórico, e quem sabe a fidelidade seja de qualquer um de nós. Mas nós não precisamos mais temer a morte, porque Jesus pagou o nosso pecado. E a morte era uma punição de pecado e é para os ímpios. Para os crentes, é um presente de um retorno para a nossa casa. É estranho ter medo dentro da igreja. Para mim é bem estranho. Porque a ressurreição, no mínimo, é um tempo de perdão e reconciliação, é um tempo de união, onde nós deveríamos andar tranquilos, sabendo que somos pastoreados pelo bom pastor, um tempo de transformação das expectativas, onde não devemos ser regidos por aquelas pessoas que não olham para o túmulo vazio. Nós olhamos e temos esperança, temos amor, temos alegria e expectativa de dias melhores. Mas, por fim, é um tempo de teste, quem sabe, da nossa fé. Isso me admira. Confesso que me admira porque lá no verso 11 diz o texto que estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. No verso 13, indo outros dois, anunciaram aos demais, mas também a estes dois não deram crédito. E diz a Bíblia, logo depois, finalmente. É estranha essa palavra, né? Finalmente Jesus aparece aos seus. Quando, na verdade, a minha expectativa é de que primeiramente ele aparecesse aos seus companheiros, diz a Bíblia. Eram companheiros de Jesus Cristo. Experimentaram coisas que estes dois ou estas outras pessoas não experimentaram. Pedro, Tiago e João é quem estavam no Monte da Transfiguração e experimentaram a metamorfose, que não era ambulante, de Jesus Cristo, se manifestando na terra, demonstrando a sua divindade. Essas mulheres não estavam lá. Estes dois, que nós nem sabemos o nome, também não estavam lá. Mas eles estavam. E, finalmente, quando deveria ser primeiramente. Jesus Cristo não apareceu primeiramente a eles porque aquilo era um teste de fé. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena. Diz o verso 9 de Maria Madalena, que Jesus havia ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, aparece primeiro a ela. E ele ainda declara, não é só uma mulher, era alguém de que ele expelira 7 demônios. Não era qualquer uma, era a endemoniada. O coisa ruim morava dentro dela. Era alguém que certamente trouxe muito trabalho àqueles que antes de Jesus Cristo conviveram com aquela pessoa das quais habitavam 7 demônios. Era uma mulher má. Mas não era mais. Não era para Jesus Cristo, pelo menos socialmente, na sociedade, aparecer primeiro uma mulher e ainda mais uma ex-endemoniada. É estranho. Porque diz a Bíblia no verso 10, e partindo ela, foi anunciar aqueles que eram companheiros de Jesus. Se fossem companheiros de Jesus, parece que essa mulher que tinha 7 demônios era mais companheira de Jesus do que eles. Mas não só por conta disso, depois ele aparece a 2 discípulos, diz o verso 12, depois disso, quer dizer, já era alguma coisa para eles, certamente, Jesus vai, progressivamente, a conta-gotas, ele já apareceu, alguma coisa diferente aconteceu. Porque quando um fala, tudo bem, uma pessoa só, mas tem mais 2 falando, era lá, bicho, esse negócio está crescendo. E diz no verso 12, depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles, mas não aos discípulos,
que estavam no caminho para o campo. E eles foram anunciar aos demais, diz no verso 13, mas a eles dois também não deram crédito. Eles deveriam ter dado crédito não só a Maria Madalena, mas também deveriam ter dado crédito a estes dois que nós não sabemos o nome. Não sabemos quem são, não sabemos quem eram, o que fizeram, o que comiam e onde viviam. Mas a Bíblia diz que finalmente aparece Jesus a ele e aos 11 censura-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito àquelas pessoas que já haviam visto o ressuscitado. O que significa dizer que para Jesus Cristo, a notícia da ressurreição, por intermédio daquelas 3 pessoas, os 2 e Maria Madalena, era um testemunho mais do que evidente de autoridade que deveria gerar no coração deles credulidade, fé, satisfação, certeza, esperança, confiança. E eles, lembrando-se, se tivessem se lembrado das palavras de Jesus que ele ia para Galileia, ao invés de irem para o túmulo, deveriam correr direto para Galileia. Ele falou mesmo que ele ia lá. Ele ressuscitou. Bora todo mundo para lá. Significa dizer que, às vezes, Jesus Cristo aparece a cada um de nós por intermédio de instrumentos que nós sequer imaginamos que sejam instrumentos dignos de testemunhar a respeito da ressurreição de Jesus. Cuidado, porque muitos de nós podemos ser companheiros de Jesus Cristo. Podemos ser aqueles que entram na categoria dos 11 atuais, onde andamos na presença do Senhor. Mas aí o Jesus Cristo ressurreto, à luz de pessoas que nós sequer sabemos o nome, qual é o histórico delas na vida da igreja, vem a demonstrar, como o próprio Jesus Cristo diz em relação àquele cidadão, onde ele diz, nem mesmo em Israel eu achei alguém que tem uma fé como esta pessoa tem. Alguém que estava dando de baile nos companheiros de Jesus. Que estava dando de baile. Senhor, eu sou um homem de autoridade. Eu mando e ele vai, e eu mando e ele vem. O Senhor não precisa nem vir aqui. Fala e as coisas acontecem. O cara nem sequer com Jesus Cristo andava. Jesus Cristo se admira dizendo... Eu fico imaginando Jesus Cristo. Meu, com tudo que eu estou fazendo era para vocês fazerem isso. Então... Cuidado, porque às vezes nós esperamos milagres de Jesus Cristo, nos esquecemos que muitos dos seus milagres são à luz das coisas ordinárias. Aliás, tem um livro, eu não gosto de citar muito livro, mas tem um livro que fala da teologia do ordinário. Não é do cafajeste, não, é das coisas ordinárias, do dia a dia. Às vezes a gente está procurando milagres, e o milagre está bem do nosso lado. Está procurando milagres, e ele está batendo na nossa porta, à luz de pessoas desconhecidas, dizendo, eu conheci o ressurreto, e eu estou vivendo como ele. Por que você não vive assim? Isso é uma chamada de atenção a cada um de nós, porque, de fato, a ressurreição é um início de novos tempos. Pelo menos deveria ser. Tempos de perdão e reconciliação, onde a igreja, pelo menos a igreja, deveria andar em si absolutamente perdoada e reconciliada. E à medida que os problemas aparecem, isso deveria ser resolvido imediatamente. Tempo de união, onde nós entendemos que nós recebemos essa união da parte de Deus. Ela não é provocada por nós, ela é dada a nós. Nós forçosamente somos pessoas unidas. Porque se fôssemos por nós, jamais seríamos unidos. Mas ele deu de presente essa união, e deu de presente essa mensagem, e deu de presente um pastoreio. Tudo para nós vivermos uma vida tranquila e mansa, como ele diz no Novo Testamento que nós devemos viver. Tempo de transformação de expectativas, e nós jamais deveríamos ser como as pessoas no Antigo Testamento, onde ele diz, não chame conjuração, que eles chamam conjuração, não andem como eles andam, porque eles andam como se eles não tivessem Deus, mas vocês têm um Deus que cuida de vocês. Então o túmulo vazio e a ressurreição de Jesus deveria demonstrar e revermos as nossas expectativas em relação ao futuro, em relação ao presente, em relação às nossas relações pessoais, em relação às nossas relações sociais, em relação aos pontos de tensão dentro de nós e fora de nós. Onde isso jamais deveria quebrar. Expectativas são frustradas, mas a nossa esperança jamais. Tempos é início de novos tempos, um tempo de teste da nossa fé. Se no momento da ressurreição, onde nós vamos participar da ceia do Senhor, nós podemos vacilar
não enxergar o extraordinário no ordinário. Esse é o desafio que eu queria trazer a cada um de vocês. Eu gosto desse texto de Marcos, ele é belíssimo. É um texto que traz para nós perdão, união, esperança